Olá, querido aluno, tudo bom com você, galera do primeiro ano? Bem, deixa eu colocar aqui para a gente a nossa projeção. Cuidado com a questão do conceito de trabalho e potência. Lembrando que trabalho é quando você quer deslocar um corpo a uma certa distância a partir da força aplicada, então você já está realizando o trabalho. Trabalho positivo é chamado de trabalho motor, trabalho negativo é chamado de trabalho resistivo. Professor, onde é que eu não vou ter onde é que eu não vou ter trabalho? Quando o trabalho é nulo, quando força está numa direção e distância está em outra direção, ok? Então, não tem realização de trabalho. Aí, mostrando para você a questão da equação, tá? Questão equacional, só pegar aqui meu. Pronto, ó. Mostramos para você a questão equacional, que trabalha força vezes deslocamento, tá bom? Aí eu posso ter ela em algumas situações. Caso, por exemplo, ele passe para a gente a questão da aceleração, enfim, aí você usa a relação do DMAD. DMAD, ou seja, massa, aceleração vezes distância. Isso aqui é só quando ele fornece para a gente a aceleração, tá bom? Aí é necessário dar massa para você fazer o cálculo. Caso ele fale para você de, o corpo está sendo elevado, uma altura, enfim, aí você usa a relação MGH, massa, gravidade e altura, tá bom? Então, aqui é a nossa altura, tá bom? Então, cuidado com as duas situações que pode aparecer. Aí temos a questão da potência. Potência é quando você realiza trabalho no intervalo de tempo. A unidade que você tem que é o watts. Eu sei que trabalho é força vezes a distância e dividido pelo tempo. Então a gente já consegue ver por aqui que potência, na verdade, é uma relação quando você realizou o trabalho, você libera essa grandeza física chamada de potência. Cuidado, galera. Potência pode vir aí no seu simulado, tá bom? Aí depois nós falamos sobre energia mecânica. Lembra que energia mecânica você tem ali em duas modalidades. Você pode ter ali em movimento, mas eu posso ter ali em posicionamento. Movimento é energia cinética, tá aqui a fórmula, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia de posicionamento eu posso ter ali de duas formas. Se ele falar para você que é elástica, então você tem a fórmula que é kx quadrado dividido por 2, onde k é uma constante, ou seja, a natureza da mola. Se esse k ele for muito elevado, significa que a mola ela foi feita para sofrer baixa deformação. Se esse k ele for muito baixo, a mola foi feita para sofrer alta deformação, onde x é a deformação que você quer aplicar nesse caso desse corpo, dividido por 2. Se ele falar para você de posicionamento em relação à superfície, altura e tal, aí você usa a relação massa, gravidade e altura. Cuidado, que as energias aqui, nesse caso, a unidade você usa o Joule, tá bom? Aí você tem um sistema conservativo, é aquele sistema que não tem atrito. Aí lembra que nós comentamos com você que quando você fala de energia, conservação de energia, é você igualar as energias mecânicas. Nesse caso, se ele colocar para você a altura, então vai ser energia cinética e energia potencial gravitacional, ou tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Aí você iguala, aí basta você cortar de um lado, cortar do outro, que a massa é a mesma, aí você acaba caindo nessa fórmula. Dica da questão para você. Se ele falar para você que o corpo está elevado, uma altura, e se ele der para você altura, você calcula a velocidade. Se ele fornecer para você velocidade, você calcula a altura. Aí cuidado com o sistema dissipativo, aquela situação do sistema dissipativo onde tem um atrito. Se ele falar para você atrito, som, alguma coisa assim, tem a energia mecânica, ela não se conserva. E uma vez não se conservando, você tem ela transformando em outras modalidades que não é mecânica. Ou ela pode ser energia térmica, pode ser energia sonora e assim vai, tá bom? Então, todo sistema conservativo, você mantém energia mecânica, aí você iguala as energias. Se ele falar sistema dissipativo, você tem a transformação da energia mecânica em outras modalidades que não é mecânica, como energia térmica, energia sonora e assim vai. Falar em atrito é energia dissipativa, tá bom? Ou sistema dissipativo. Aí, cuidado com o sistema que nós vamos falar para você, que é a quantidade de movimento, tá bom? Aí nós falamos para você na dinâmica impulsiva ou também quantidade de movimento, você tem um impulso, quando ele fala para você, empurra um corpo. A partir da força e deu para você o intervalo de tempo, você tem essa grandeza que é o impulso, tá bom?
Então, esse pulso é vetorial, para onde estiver apontando a força, para lá vai estar apontando o nosso impulso. Aí você tem a quantidade de movimento, ó. Quantidade de movimento é a relação da massa do corpo que se move associada à sua velocidade, tá bom? Aí falamos para você o teorema do impulso, tá? Que na verdade é uma aplicação do teorema do impulso, que é só ficar atento no exercício que nós fizemos em sala de aula, nosso material de apoio, onde você tem que o impulso é a variação da quantidade de movimento, tá? Lembrando que a quantidade de movimento é aquela que você vai ter, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento que é inicial. Aí daí você tem os choques mecânicos, as aplicações, né? Choques mecânicos ou colisões mecânicas também, dá o mesmo. Onde você tem esse choque mecânico, tem em duas naturezas. Ou ela vai ser elástica, tá? Aí temos aí uma playlist que explica bacana sobre as colisões, mostrando passo a passo para você, né? Aí na colisão você tem que ficar atento, né? O que vai e o que volta, tá? Aí você tem a quantidade de movimento, que ela se conserva, tá? Quantidade antes é igual a quantidade o quê, professor? Depois, tá? Aí você tem a fórmula, massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B, igual a massa do A, depois do choque, né? O que vai acontecer? Pode reduzir a velocidade, dependendo da situação, né? Que você vai analisar. Massa do B vezes a velocidade do B, ali nessa ideia. Mas cuidado que a colisão inelástica, onde agora você vai ter o seguinte, ó. Imagine que você tem um sistema aqui balístico. Vou dar um exemplo aqui, né? Você tem aqui um sistema balístico. Se tiver aqui uma caixa, aí nesse momento a caixa ela vai sofrer essa colisão. E ele diz o seguinte, que se a caixa e esse sistema balístico eles vão se mover com a mesma velocidade. Então, é o que ele falou. Colidiu, grudou e teve a mesma velocidade, isso é colisão inelástica. Então você tem a aplicação da fórmula que segue o meu princípio, ó. Vou até copiar essa parte de cima, essa aqui, ó, tá? Que vai interessar pra gente. Aí. Então, o antes tem que ser igual ao depois, ou seja, a quantidade de movimento ela se conserva, tanto na elástica, tanto na inelástica, ó. Então você tem aqui a somatória, isso já depois, quando a caixa começa a se deslocar junto com esse sistema balístico. Pode ser uma bala, enfim, onde você vai ter a somatória das massas, tá? Massa de A mais massa de B, mas eles vão se mover junto, com a mesma velocidade. Então, essa é a fórmula que você usa, só fica atento. E se um dos corpos vai estar em repouso, você pode anular e trabalhar somente a massa e a velocidade de um do sistema que você vai escolher, tá bom? Imagine que fosse, por exemplo, a caixa estivesse em repouso. Então, você cancela o corpo B, ou A, tanto faz. Aí você só trabalha a massa do corpo, a velocidade dele igual a combinação das massas, tá? E a velocidade, ó. Aí só fica atento na só fica atento à massa do corpo que está se movendo e após a colisão eles vão ter a mesma velocidade. Colisão inelástica. Fica atento. Dica para você aí, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de comentar. Acho que é só. Então é isso, galera. Ó, valeu, fica na paz, fica com Deus aí. Bons estudos. Ok? Galera do primeiro ano, então é isso que nós estudamos para a nossa AV2. Quantidade de movimento, energia mecânica e trabalho e potência, tá bom? Então é isso, fica na paz, fica com Deus. Dê uma olhada nos nossos materiais de apoio. É isso. Tchau, tchau.